volviendo nuestra atenção à questão do cimento, devo dizer que a grande maioria do cimento produzido em Brasil é comercializado em bolsas de 50 quilos. Pero há três tamanhos de bolsas de cimento em Brasil: de 20 quilos, 42 quilos e meio, pero a maioria absoluta de cimento comercializado em Brasil é em bolsas de 50 quilos. E nosso país se produz 70 milhões de toneladas de cimento por ano. É o quarto maior produtor de cimento do mundo, no Brasil. Atualmente são 37 empresas produtoras de cimentos, pero que o cimento é produzido em mais de 80 fábricas. Então, é muito cimento e a maioria absoluta, cerca de 70% do cimento fabricado em Brasil, é comercializado em bolsas. Apenas entre 20% e 30% se vende a granel. Então, daí você pode entender um pouco do problema que vivem os trabalhadores brasileiros com o manuseio de carga tão pesada, e isso afeta muito a saúde, principalmente dos trabalhadores das obras de construção civil e também dos pequenos revendedores de cimento, as pequenas casas que revendem o cimento. Muitos já falaram acá a respeito dos riscos causados pelo manuseio de cargas pesadas. Pero gostaria de falar um pouquinho a esse respeito também. Manipular cargas pesadas, deixando de considerar as limitações do corpo humano, pode trazer inumeráveis problemas à la saúde. Em la maioria dos casos, o trabalho frequente com cargas excessivas, principalmente quando se inicia com pouca idade, a tensão e o esforço constantes em músculos, ligamentos, articulações e huesos podem causar deformidades tais como escolioses, cifoses vertebrales, deformação do arco do pé e um estado inflamatório e doloroso dos músculos e bolsas articulares. A realização de trabalhos físicos pesados com frequência provoca diversos problemas em las articulações de las vértebras de los trabalhadores. Assim, o levantamento e o manejo de cargas pesadas são sérios problemas em todos os países do mundo, provocando lesões relativamente graves e com uma grande perda econômica. E diversos estudos em vários países do mundo mostram a relação entre as atividades de manejo e movimento manual de cargas e a incidência de grande número de acidentes e lesões osteomusculares, sobretudo em la região lumbar. Segundo dados proporcionados por uma construtora brasileira, em 2007, esta construtora tinha 97 ajudantes de albañil. Vocês, albañil, certo? Desses 97 ajudantes de albañil, que são os que transportam o cimento, 12 apresentaram lesões osteomusculares em la espalda, la coluna. E isto ocorre em razão do esforço físico indevido ou pelo esforço físico em flexião, porque não é apenas o ato de transportar a bolsa de cimento, o ato de manusear, de tirar a bolsa do chão para fazer a massa de cimento ou concreto e torcer o tronco, isso também causa um problema muito sério na região lombar.
Assim, o manejo e o movimento de cargas pesadas têm como riscos problemas osteomusculares que podem causar hasta a jubilação, a jubilação precoce, incapacidade dos trabalhadores. Em Brasil, as estatísticas de acidentes de trabalho são verdadeiramente alarmantes. Só para vocês terem uma ideia, em 2005, 491.711 trabalhadores sofreram acidentes de trabalho, segundo o Ministério da Previsão Social, causando um enorme custo social e econômico ao país. Nesse mesmo ano, 22.964 acidentes alcançaram a região lombar de los trabalhadores, perdendo solo para os dedos, manos e pé. Então, a maior parte desses trabalhadores sofreram problemas osteomusculares em la região lombar. Por lo tanto, queda claro que é necessária a aprovação de leis que protegem a saúde dos trabalhadores. E, neste caso, devem considerar-se muitas variáveis para definir as cargas, limites que podem manejar-se e manipular-se manualmente. As variáveis que há a considerar são o sexo de los trabalhadores, as características de las cargas, a frequência de la atividade, posturas e treinamento adequado. E no Brasil, sin embargo, ao contrário do que ocorre no Chile, no Uruguai, a legislação brasileira é muito antiga. A legislação brasileira que trata do peso de carga é de 1977. E, acreditem, ela permite que se transporte hasta 60 quilos. É muito peso. 60 quilos. A consolidação das leis do trabalho, que é a lei general aplicável às relações de trabalho em Brasil, permite que um homem transporte hasta 60 quilos e que uma mulher transporte e manuseie até 20 quilos. A mulher e os menores de 18 anos e os homens hasta 60 quilos. A lei, sem embargo, não considera as variáveis que influenciam esse tipo de atividade, como características da carga, frequência da atividade, postura e treinamento adequado de los trabalhadores. Por outro lado, a lei ressalta que não está compreendida em la proibição do manejo de las cargas em limites superiores aos pesos referidos, a la remoção de material hecha por impulsão ou tração de vagões sobre eles, de carros de mano ou quaisquer aparatos mecânicos. Es decir, a proibição se refere solo ao levantamento e manejo manual de las cargas, e não com o auxílio de máquinas. Hablemos um pouco de la atuação do Ministério Público de Trabalho para reduzir o peso de cimento em Brasil. Preocupado com os riscos causados por el manejo de las bolsas de cimento de 50 quilos, a princípio de 2014, o Ministério Público criou um grupo de trabalho para desenvolver um projeto nacional de combate às irregularidades na construção civil em Brasil.
Esse grupo conta com 4 promotores, sendo liderado por este promotor que les habla nesta hora. Se ressalta que uma das linhas de atuação do projeto era exatamente atuar frente à indústria do cimento, para reduzir o peso das bolsas de cimento fabricado em Brasil, obviamente com o objetivo de reduzir os casos de enfermidade e acidentes no trabalho, na indústria da construção civil, assim como também em los pequenos distribuidores de cimento. A grande dificuldade enfrentada por el grupo de trabalho, como vocês podem imaginar, é exatamente o fato de a legislação brasileira permitir o manuseio de cargas de até 60 quilos. O artículo 198 da Consolidação das Leis do Trabalho estipula que é de 60 quilos o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, salvo as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. Sin embargo, o grupo de trabalho buscou uma interpretação sistemática da legislação, não só da legislação brasileira, como também da legislação aprovada pela Convenção, pela Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil, como também da Constituição Federal Brasileira. Inicialmente, devo dizer que a Constituição Federal Brasileira dispõe em seu artículo 7º que é direito de los trabajadores a reduzir los riesgos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e seguridade. Então, um dos direitos sociais de los trabajadores é exatamente de ter diminuídos os riscos inerentes ao trabalho através de leis que puedan trazer seguridade para os trabalhadores. E neste sentido, há uma norma em Brasil chamada de Norma Reguladora 17. Esta norma é aprovada por uma comissão tripartita, da mesma forma que as normas da Organização Internacional do Trabalho são aprovadas. Esta comissão tripartite é formada por representantes do governo brasileiro, de los empregadores e de los empregados. E esta norma trata de ergonomia. E ela diz o seguinte, que não deverá exigir-se nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde e segurança. Aqui, então, estava a chave para nossa atuação, porque, apesar de a consolidação das leis do trabalho prever e permitir o transporte de cargas de hasta 60 quilos, esta norma, a reguladora 17, diz que nenhum trabalhador poderá ser submetido ao trabalho com cargas cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde e segurança. Assim, de acordo com esta norma, a ação de levantar, transportar e colocar em suelo bolsas de cimento de 50 quilos, como a carga e descarga de caminhões de cimento, por exemplo, ou o manejo de bolsas de cimento em obras em construção para a preparação da massa de cimento ou de concreto, não é admissível por comprometer a saúde e segurança de los trabalhadores. É decir, 60 é só o limite de peso máximo, pero esse limite pode ser reduzido em razão de las circunstâncias ergonômicas. De outra parte,
o convênio 127 da Organização Internacional do Trabalho, que também foi ratificado por nosso país, prevê que o transporte manual de cargas não deve comprometer a saúde e a segurança dos trabalhadores. E o artigo 3º de dicho convênio estipula que não se deve exigir nem admitir o transporte manual por um trabalhador de cargas cujo peso pueda comprometer sua saúde ou segurança. Además, os órgãos de segurança e saúde dos Estados Unidos e da União Europeia fijam os limites de peso para transporte manual de cargas, respectivamente em 23 e em 25 quilos. Por outro lado, a recomendação da Enciclopédia de Seguridade e Saúde no Trabalho da OIT fija em 23 quilos o peso máximo para transporte manual de cargas, adotando o critério desenvolvido pelo NIOSH, que é o National Institute for Occupational Safety and Health dos Estados Unidos. Assim, com base nesses argumentos jurídicos, nosso grupo de trabalho empezou a reunir-se com representantes da Associação Brasileira de Cimento Portland e também com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento de Brasil. Isto em 2014, há 4 anos atrás, a fim de exponer nossas ideias e argumentos e também para ouvir o que tinha a dizer a indústria de cimento de Brasil. Desde o início das reuniões, o Ministério Público do Trabalho ressaltou que a redução do peso da bolsa de cimento era absolutamente necessária para diminuir os riscos de enfermidades do trabalho no setor da construção. Os desafios enfrentados por el grupo de trabalho a lo largo do processo de negociação foram enormes, principalmente porque a redução do peso da bolsa de cimento exige pesadas inversões no processo produtivo das fábricas. Assim, lo que já era difícil se hizo quase impossível com a grave crise econômica que assolou o Brasil a partir do ano passado, do ano de 2017, que trouxe graves reflexos em los setores da construção civil e da construção pesada, que são os maiores consumidores de cimento. Durante as negociações, o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento argumentou que o Brasil é o quarto maior produtor de cimento do mundo, com uma produção de 70 milhões de toneladas ao ano, que existem 25 grupos empresariais que produzem cimento em cerca de 80 fábricas em nosso país, que de entre 60% e 70% da produção se envasa em bolsas de cimento, a maioria absoluta em sacos de 50 quilos, que o resto da produção, cerca de 30%, se vende a granel. Que cada fábrica tem de 2 a 3 embolsadoras, e que esta máquina, a máquina de embolsar o cimento, embolsa em torno de 4 a 5 mil bolsas de cimentos por hora, independentemente do peso do saco de cimento. Assim, se reduzir o peso do saco de 50 para 25 quilos, sem cambiar as embolsadoras, a produção se reduzirá pela metade. Esse era o maior problema
que as fábricas argumentaram. E também o problema da crise econômica que reduziu bastante a produção de cimento em Brasil, cerca de uns 30 a 40%. Se ha dicho además que o abastecimento das plantas de hormigón e grandes obras se hace a granel, que em los distribuidores se realiza a entrega do cimento, se realiza através de pallets, transportada por carretilhas elevadoras, que por lo tanto as fábricas não fazem o transporte manual de cargas de cimento. Nós outros do grupo de trabalho visitamos uma fábrica de cimento em São Paulo e realmente eles não se põem a mão em los sacos de cimento, é tudo mecanizado. O problema está todo na indústria da construção civil e também em los pequenos revendedores de cimento. Foi dito também que não era possível reduzir o peso para 23 quilos. Ao início, nós outros do grupo de trabalho pretendíamos a redução para 23 quilos, como prega a Organização Internacional do Trabalho. Pero foi dito que isto implicaria um problema técnico, já que cambiaria o parâmetro para a dosificação do concreto, lo que afetaria a estabilidade das estruturas das construções, se o cálculo não era adaptado corretamente. Assim, 25 quilos, disseram que não haveria problema, porque 2 sacos de 25 é a mesma coisa que um saco, uma bolsa de 50 quilos. Por lo tanto, as principais dificuldades encontradas por el grupo de trabalho para chegar a um acordo com as empresas de cimento foram: primeiro, as altas inversões necessárias para cambiar as embolsadoras em las fábricas, considerando que a redução do peso da bolsa de cimento de 50 para 25 quilos, sem o câmbio de las embolsadoras, reduziria a produção a la mitad. Segundo, os empregados de las fábricas não fazem o manejo de cimento, ou seja, a actuação do Ministério Público do Trabalho não protegeria os empregados de las fábricas, sino que de construtoras e pequenos revendedores de cimento. Isso poderia ser visto por el Poder Judicial brasileiro como algo que elimina a responsabilidade de los fabricantes em caso de uma ação judicial. Normalmente, as ações propostas por el Ministério Público protegem a los trabalhadores de las próprias empresas res e não empregados, os trabalhadores de las próprias empresas res e não os empregados de outras empresas, como neste caso. E terceiro, se não se chegara a um acordo, o Ministério Público do Trabalho teria que proponer uma ação frente a cada empresa produtora de cimento, no total de 37 empresas em Brasil atualmente. Isto poderia trazer muita dificuldade, porque uma ação tem uma conclusão, pode ter uma conclusão totalmente diversa de outra ação. Assim, poderíamos ter uma decisão favorável e uma decisão desfavorável. Isto criaria uma situação absurda de que algumas fábricas estão proibidas de produzir bolsas de cimento de 50 quilos, enquanto outras fábricas não estão proibidas, o que comprometeria seriamente a viabilidade das empresas e o próprio mercado. Assim, nós outros
fizemos um acordo com todas as empresas brasileiras, através do qual elas deverão abster-se não mais produzir bolsas de cimento superiores a 25 quilos, a partir de 10 anos de agora. O acordo foi feito este ano. Então, a partir de 2028, não mais poderá haver bolsas de cimento acima de 25 quilos em Brasil. Aunque o prazo fijado no acordo foi de 10 anos, que para nós é muito largo, o grupo de trabalho preferiu aceitar o acordo que proponer as ações para discutir a questão. Incluso porque o Poder Judicial brasileiro é bastante lento e os processos poderiam tardar até mais que isso, até que hajam concluído. Por supuesto, todavia, queda muito trabalho por fazer, pois vários outros setores econômicos brasileiros sometem a los trabalhadores ao manejo e transporte de cargas pesadas, pois, como se ha dito anteriormente, a legislação brasileira permite que um trabalhador cargue manualmente hasta 60 quilos, como ocorre, por exemplo, no trabalho portuário. Desta forma, o Ministério Público do Trabalho buscará atuar junto a outros setores econômicos em Brasil, para garantizar a redução do peso para o transporte de cargas manuais, para assegurar a saúde e a segurança no trabalho. Se ressalta, para concluir, que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro desde 2005, pero esse projeto não caminha, está parado, porque razões políticas impedem que ele se movimente. Esse projeto de lei altera aquele artículo da consolidação das leis do trabalho, o artículo 198, e reduz o peso máximo para 20 quilos. Pero isso não sei quando ou se será aprovado algum dia. Para finalizar, por lo tanto, me gostaria enormemente agradecer aos organizadores desse evento por a invitação e por a oportunidade de estar aqui com vocês. Finalmente, espero que os trabalhadores peruanos também alcancem essa importante conquista, que é a redução do peso da bolsa de cimento a 25 quilos, lo que seguramente contribuirá à proteção de saúde e segurança de todos os trabalhadores. Muitas graças.